Olá, gente, mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre como foi a minha experiência sendo mãe de UTI. Agora que tudo já passou, eu me sinto um pouco à vontade, mais forte até, para poder falar sobre isso. Enquanto eu falo, a gente vai testar os produtos que meu esposo comprou para mim. E aí eu vou falando pra vocês se eu gostei ou não. São produtos que eu precisava, porque eu gosto muito de maquiagem. Mesmo não sendo maquiadora, eu entendo algumas coisas, eu fiz até curso, mas eu não sei muito. Na verdade, eu não sei nada, eu só sei o básico, né? Porque comparado a todas as maquiadoras que existem no mundo, eu não sei nada, na verdade, né? Mas eu vim falar sobre como foi ser mãe de UTI, como foi essa experiência horrorosa que eu tive. É, Meus filhos estão no fundo, vai ser um vídeo bem real mesmo, tá? Espero que vocês gostem. Ó, isso aqui é uma paletinha de corretivo, ó, como vocês podem ver. O nome da marca é Yoho Makiamor, não dá nem pra ler direito essa câmera. São corretivos, eu vou até abrir aqui pra vocês. São corretivos líquidos não, eu não sei a palavra que dá pra isso aqui, mas eles são tipo moles, tá vendo? Ó, vem esse pincelzinho aqui pra usar, mas eu gosto desse aqui, ó. Ó, são várias cores, não sei se vocês sabem pra que servem as cores. Esse aqui serve pra contorno, esse aqui prime pra fazer sombra. Essas duas laranjas eu gosto muito pra usar nas olheiras. E essa daqui também, mas essa também serve pra iluminar a parte da olheira. E está faltando uma que serve para esconder as imperfeições do rosto, né? Mas vamos lá. Eu gosto muito desse laranja aqui, que eu uso ele para tampar as minhas olheiras. Elas servem como se fosse uma, como que se diz? Coisa ao contrário, tá vendo, ó? Elas ficam quase da cor da minha pele para esconder as minhas olheiras que são meio amarronzadas. Dependendo da cor você usa cores diferentes de corretivo para poder amenizar essa olheira. E aí, como foi? Gente, eu tive uma gravidez muito boa, deu tudo certo na minha gravidez. Eu tive acompanhamento de médicos, eu fui em particular e também no público. E aí tava tudo certo para o nascimento. E aí nós tivemos problemas na questão do tempo, né? O meu filho, o mais velho, ele demorou a nascer. A gente também teve complicações nessa questão de, de ele não nascer no tempo que era para nascer. Gente, desculpa a câmera não é tão boa. O meu celular era um pouco melhor, mas eu tive muitas desavenças com o celular e agora a gente tá com esse aqui. Ó, eu boto um pouco de corretivo claro nas minhas espinhas, apesar de que não é essa cor que esconde a espinha totalmente. É o corretivo verde. E também tem o roxo, né? E aí, resumindo, porque é uma história muito grande, eu vou ver se eu faço parte 2 ou vou falar do resumo, né? Depois do corretivo, eu gosto de passar a base, só que também eu gosto do corretivo claro, mas esse vai ser só depois da base. Ó, minha base é essa daqui. Bria Beauty. Ela já tá quase acabando. De tão boa que é. E aí, gente, resumindo, a gente teve dificuldade aqui na nossa cidade
com a questão de tempo, né? Eu achava que já estava na hora e os médicos falavam que não estava. Eu não tenho passagem de jeito nenhum. Eu não sei por que que eu não tenho passagem, sendo que da minha família todo mundo é parideiro, todo mundo, é, a maioria das pessoas tiveram parto normal e eu pensei que eu teria também. E aí, no segundo filho, eu tive, o líquido foi saindo, só que eu não tinha experiência de como que era um líquido sair, porque com o mais velho não teve isso, né? E aí eu não sabia. E aí eu fui, pensei, eu vi que tinha alguma coisa diferente e fui no médico, né? E aí o médico foi, ele falou que não tava na hora, falou que era xixi. E aí eu sabia que tinha alguma coisa de errado, meu coração parecia que tava me falando que tinha alguma coisa de errado, falando, Brenda, não, isso não é, isso não é xixi, isso não é xixi, só que eu fui pelos médicos, né? Porque eles entendem mais do que eu, então eu fui e voltei pra casa. Só que depois disso, eu comecei a sentir dores, muitas dores de contração, de treinamento. Só que pela experiência que eu tive com o mais velho, eu sei que essas dores, eu sei que essas dores, elas estavam muito parecidas com a dor já para ir pro parto. E aí eu pensei que eu ia ter normal, só que a dor não parava. E aí eu fui no médico de novo e um dos médicos falou, vamos fazer o exame do coração. E aí viu que o coração tava tudo certo, mandou pra casa de novo e me deu remédio porque eu tava com muitas dores, né? Me deu remédio pra ir pra casa. E aí, agora, eu gosto de usar esse corretivo aqui, ó. Em bastão eu tô testando ele. E depois eu vou testar o em pó pra gente selar. Eu gosto de passar corretivo aqui. Aí aqui, ó, que eu tô com papa, né? Ó. Ele vem, essa parte vem daqui até aqui. E tem gente que gosta aqui também, pessoas que tem muita testa, eu não tenho. E também tem gente que passa aqui, vamos ver se fica legal. Meu nariz é um pouco avantajado. No nariz eu confesso que eu ainda não sei fazer. Mas a maioria das vezes que eu fiz ficou legal. E aí, resumindo, depois de um tempo, a gente viu que a nossa cidade estava um pouco difícil, né? Porque a gente já tem uma fama aqui das coisas não acontecerem. E aí os parentes do meu esposo conversaram com a gente e falaram pra gente se a gente queria e tentar ficar lá com eles um pouco e tentar, porque era feriado, né? E tentar ver se a gente conseguia ver se tinha essa criança mais rápido lá. E a gente nem pensou duas vezes, a gente foi. E aí eu fui sentindo muitas dores, eu pensei que a gente ganharia, eu ganharia no mesmo dia que a gente saiu daqui pra ir pra lá. A gente foi com a expectativa que a gente ia conseguir e voltar pra casa, né? Só que chegando lá, né, eu senti muitas dores e depois todos os sinais foram acontecendo, né? Foi tendo muita contração, as contrações ficaram ritmadas. Eu pensei, eu vou ter normal. Só que a gente foi no hospital, chegou lá, o médico falou que o meu útero estava fechado, que era pra eu voltar pra casa. Aí eu já tava ficando nervosa porque eu já tava com a experiência ruim da minha cidade e agora eu tava com experiência ruim em outra cidade, né? E aí, eu vou passar um pouco de corretivo. Agora o claro por cima. Você vê que como minha olheira tava antes, vocês podem ver que já melhorou um pouco. Ó, esse aqui é o corretivo da Vult HD. Vult HD. Corretivo Nano HD. E aí a gente voltou pra casa, né? E aí depois eu continuei sentindo dores. A gente ficou na casa dos parentes do meu esposo. Ficamos lá, a gente ficou sem segurança de voltar pra casa por causa das minhas dores. E aí a gente voltou novamente depois que meu tampão saiu, começou a sair sangue, um pouco de sangue, né? E aí a gente ficou preocupado e foi. Quando a gente chegou lá, os médicos, né, eles ficaram um pouco agitados e eu percebi que tinha alguma coisa diferente. E aí eu vi que tinha alguma coisa diferente. Agora eu vou passar blush
Ó, esse blush aqui, ó, que eu gosto muito. Ele já até apagou. Ó, eu gosto muito desse blush. Quando a gente chegou lá, eles ficaram um pouco agitados e vieram, mexeram na minha barriga. Falaram, mãe, quando o bebê mexer, você aperta aqui. Aí o bebê não mexeu durante meia hora. Eu comecei a ficar desesperada, pensando que tinha acontecido alguma coisa. E na verdade tinha, né? Eles fizeram exame do coração e foram vendo que o coração dele estava parando. E aí eu vi aquela agitação, os médicos todos agitados, nervosos, começaram a ficar em silêncio, né? Eles só chamavam meu nome e depois eles ficavam em silêncio. Aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa de errado. Gente, parece muito blush, mas esse blush ele é tipo de construção. E aí dá pra ir botando várias camadas. Agora a gente vai testar esse corretivo em pó, que ele tipo sela o corretivo em barra, né, que eu botei. E aí, resumindo, que a história vai ficar grande, eles falaram, Brenda, a gente vai ter que te internar. A gente vai ter que te internar porque o exame do coração do seu filho não está bom. Ele está em sofrimento fetal. Eu já ouvi falar de várias vezes de sofrimento fetal, mas eu nunca soube literalmente o que era uma criança em sofrimento fetal. Mesmo eu sabendo que era uma coisa ruim, eu queria saber o que estava acontecendo. Só que eles não falaram. Eles falaram, a gente vai ter que te internar. E aí eles já saíram, botaram a roupa em mim, já foram pegando meus dados, foram escrevendo um monte de coisa, a médica nervosa. Passou na frente de um monte de grávida. Veio uma acompanhante reclamar. Ela gritou com a outra acompanhante, falou, não posso fazer nada, ela tá em sofrimento fetal. Botaram ela na frente de todas as grávidas. Em uma hora, depois que eu cheguei no atendimento, eu tive meu filho. Eles tiraram meu filho muito rápido. E aí foi parto de emergência cesárea. E aí tudo correu bem na cesárea. Só que na hora que tirou ele chorou pouco. E aí o médico viu tudo lá normal, né? E eles falaram que eu não tava gostando da cor, né, do meu filho, né? Meu filho nasceu meio roxo. Ele realmente ele iria falecer. Eu falo agora com mais confiança em Deus. Agora que isso tudo passou, eu posso falar com vocês que foi uma barra. Eu não tô conseguindo abrir. Foi uma barra. Ó, como o meu corretivo, meu contorno foi grande, escuro, eu vou botar o escuro aqui. Aí vocês passam assim, ó. E vai passando aonde que o contorno foi colocado, ó, pra selar. Aqui. Eu tô com muitas manchas ainda, porque eu não sei tanto igual as outras maquiadoras, mas a gente vai tentar. E aí, depois ocorreu tudo bem. Eu fui normal pro meu quarto. E aí eu comecei a ficar agoniada. Tem gente que gosta de apertar assim, ó, pra conseguir fazer um contorno melhorzinho aqui do nariz, ó. E aí eu comecei a ficar agoniada que todas as grávidas estavam recebendo seus bebês de volta e já começando a comer. E eu fiquei lá sem o meu bebê e eu também não podia comer. Aí tava me dando muita fome. E aí depois os médicos já vieram avisar, né, que o meu bebê, ele teve problema na hora do parto. Ele vieram avisar que ele não estava conseguindo respirar sozinho direito, normal. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu tava cortada, tinha acabado de ser cortada. Não tinha nem 3 horas que a gente tinha feito o parto. Eles já descobriram tudo, já fizeram vários exames. Descobriram que o meu filho tinha engolido mecônio, né, que são as primeiras fezes. E aí eles já foram fazendo tudo rápido, colocaram CPAP nele, né, pra ele conseguir respirar. E eles falaram, mãe, se ele continuar com dificuldade, a gente não tem estrutura aqui pra deixar, que o seu filho continue aqui. E aí a gente vai ter que internar ele na UTI. E aí eu comecei, eu vou te falar, eu já não tinha nem superado a parte que eles falaram que meu filho estava em sofrimento fetal. Eu jurava que daria tudo certo depois que tivesse tirado o meu filho. Só que não deu.
E aí eu não sabia direito o que é esse negócio de UTI. Eu só ouvia falar, mas eu nunca soube de verdade. Eu não sabia que era tão ruim, tão maçante, tão profundo. E agora eu vou passar esse pó banana aqui, que pra mim, o melhor de todos, pra selar. Eu quero testar também o pó translúcido, né, quando esse aqui acabar. E aí, elas já falaram que não ia ter jeito, que ia ter que internar meu filho. Gente, foi muito rápido. Eu dou graças a Deus que foi rápido, porque se não fosse rápido, talvez eu não estivesse aqui contando essa história agora. E aí, as médicas acharam uma vaga rápido na UTI, pertinho do hospital. Era 5 minutos do hospital que eu tava. E aí, como era mais perto, a gente vai deixando descansar um pouco esse pó para ele ir selando a pele. E a gente vai abrir agora esse iluminador. É um iluminador em volta e no meio é blush. Eu gostei porque é a primeira vez que eu vou usar um iluminador, eu não sei usar direito. Então é melhor que ele seja menos... Cheguei, né? Não sei se dá pra ver o brilho dele. Vamos lá. E aí, internaram meu filho. Eu ainda estava em choque, eu chorei bastante. Eu pensei que ele já iria morrer. Eu pensei que as coisas não dariam certo. E eu estava muito desesperançosa, porque primeiro eu queria meu filho. E depois foi muito... Na verdade foi horrível. Pra mim foi muito ruim ver as mães com os bebês. E eu ouvindo o choro e a mãe cuidando, e a mãe falando com o bebê de madrugada, os bebês chorando. Eu passei 2 dias na maternidade e meu esposo foi ver o meu filho na UTI. E ele resolveu tudo, porque eu não podia sair, né, de lá enquanto eu não levasse alta. Assim que eu levei alta, eu fui pra UTI. Meu esposo foi comigo e eu não sei distinguir para descrever para vocês o que eu estava sentindo. A verdade é que eu pensei que tudo seria muito rápido, que iria passar, mas mal sabia eu que meu filho iria desenvolver outras coisas além da falta de respiração. Ele não estava respirando sozinho, isso era um problema, né? Porque quando eles tiravam o aparelho, o meu filho começava a ficar roxo, e ele ficava sem ar. E depois a gente foi descobrir que foi por causa do mecônio. Já lá na UTI, eles já foram fazendo exames, descobriram mais coisas, descobriram que meu filho tinha pegado infecção no pulmão, né, que é aquela parte que ele não conseguia respirar, porque o mecônio ele é grudento, então ele grudou em várias partes do pulmão do meu filho e foi difícil para ele respirar, por isso que ele não estava conseguindo respirar direito sozinho, porque estava em várias partes. Também foi para o sangue, né, a infecção das fezes foi para o sangue. E esse era o problema, porque o sangue corre pelo corpo todo e a infecção poderia ir para o corpo todo e dar falência nos órgãos e ele vir a óbito. E aí, para mim, isso já foi suficiente. Eu pensei, perdi meu filho, eu já sei que ele está aqui porque os médicos são bons, eles querem cuidar, eles estão aqui, mas eu imaginava que eu perderia meu filho. Vamos misturar, não sei como que faz direito. Eu vou misturar tudo. A maioria das vezes o iluminador ele fica em cima aqui do blush aqui, ó. Eu não sei direito como que é. Ó. Fizeram vários exames do meu filho, descobriram essa infecção no sangue. Não sei se vocês conseguem ver. Descobriram essa infecção no sangue e depois passaram mais dias, descobriram que ele estava com infecção também no intestino. E aí eu fiquei pensando, por que estava acontecendo isso tudo? E por que Deus deixou isso acontecer comigo? A primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu já estava agindo como se eu fosse perder meu filho. Eu não estava agindo com fé, eu não estava agindo com fé, a fé que eu sempre tive. Eu sempre tive fé, eu sempre soube que Deus faria, eu sempre soube que Deus era comigo, eu sempre soube que Deus
faria o milagre, como ele já fez várias vezes. Eu sempre soube que Deus provê, porque Deus trabalha comigo na maioria das vezes com a questão da providência. E aquela confiança que eu tinha, que tudo que eu já senti antes foi embora, passou, porque agora eu estava vivendo na pele uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já imaginei em toda a minha vida. Gente, eu posso fazer vários vídeos aqui detalhando cada coisa que eu senti, porque são muitas coisas que eu tenho para falar, mas isso aqui é resumindo o que aconteceu, né? Agora eu vou usar essa bruma aqui, ó, que ela é revitalizadora e ela ajuda a secar e deixar tudo no lugar e fixar mais tempo a pele. Gente, esse vídeo vai ser realmente grande, porque é um detalhe muito, né, profundo para falar em poucos minutos. Resumindo, descobriram essas 3 infecções e eles começaram a trabalhar em cima disso. Eu vou passar esse lip balm aqui da Francine. Eu adorei esse batom. Adorei esse batom, gente. E aí, resumindo, porque daqui a pouco meu bebê começa a chorar. Eles trabalharam em cima dessas infecções. Eu tiro o excesso com o dedo. Eles começaram a trabalhar em cima dessas infecções. E, gente, sinceramente, eu nunca vi médicos tão competentes na minha vida toda. Eu nunca vi médicos tão competentes na minha vida inteira. Eu vi o esforço que eles faziam, o carinho que eles tinham em falar cada detalhe, cada vez que a gente chegava lá, eles davam um detalhe diferente, eles davam um laudo, eles falavam de fé, eles falavam de Deus, eles falavam de oração. Eu não sei se algum deles eram cristãos, mas eu sei que várias médicas foram usadas por Deus para consolar meu coração. Teve médica que estava tratando meu filho, que cantava louvores. Eu sabia que era Deus falando comigo, estou me arrepiando falando nisso. Eu sabia que era Deus falando comigo, eu sabia que Deus estava comigo, só que naquela hora a minha fé ela foi muito pequena. Eu confesso para vocês que a minha fé foi muito pequena, porque eu pensava todo instante que meu filho ia falecer. Primeiro porque eu não tinha conhecimento do que era uma UTI, eu não sabia como que funcionava. Eu sabia que quando a pessoa vai para UTI, porque ela está nas últimas, e era isso que eu sabia. Mas eu nunca tive experiência com bebê, eu nunca tive experiência com essas questões. A maioria das pessoas que foram para UTI na minha família eram adultos e eles tinham mais imunidade e sobreviveram às coisas que eles passaram, mas eu nunca vi essa questão de nascer e ir para UTI. Então tudo era novo para mim. E aí começou a ficar muito difícil porque era em outra cidade. Nós não estávamos na nossa cidade e nós tivemos que fazer das tripas corações, igual eu já falei em outros vídeos. Nós tivemos que fazer das tripas corações para estar naquela UTI todos os dias, vendo aquela criança e tendo notícias dele. Todos os dias tinha uma notícia diferente. E aí, já não bastasse o peso de ter um filho na UTI, ainda tinha o peso do novo, porque a gente estava fora da nossa cidade, a gente estava longe de casa e a gente teve que morar com os parentes do meu esposo. Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já imaginei. Primeiro porque a casa era deles, então a gente viveu o que eles viviam lá. A gente ficava com eles, ia no mercado que eles iam, comprava as coisas que eles compravam, porque eles já eram de lá. Então a gente só seguia o ritmo deles, porque eles estavam ajudando a gente demais, com apoio moral, com apoio sentimental, oração. Então a gente só vivia naquilo. Então foi assim, bem difícil, avassalador para nós. Primeiro porque a gente queria a nossa casa. E segundo por causa da questão do dinheiro. Porque eu fiquei sem trabalhar, meu esposo ficou sem trabalhar. E a gente teve que alugar um carro, porque a gente não tem carro. E aí foi começando a embolar tudo, porque a gente estava sem dinheiro, tinha que ficar com o carro, gasolina, ida e volta, vai e vem. Foi
uma doideira, foi uma experiência, assim, muito ruim. E aí, a gente ainda tinha que lidar todos os dias com a esperança, com a angústia de ver nosso filho lá, de ver que ele estava ruim, de ver que ele estava lutando pela vida. E aí teve um momento da, da nossa caminhada que eu comecei a ter mais fé por causa do meu filho. Todos os dias que eu ia, eu via que ele queria viver. Eu via no olhar dele que ele queria sair dali. Um bebê de menos de um mês falava comigo pelo olhar. E eu sabia que era Deus. Assim que os médicos começaram a falar coisas sérias, eu comecei a desanimar, mas meu esposo estava comigo o tempo todo. Ele sempre foi mais realista do que eu e até às vezes mais negativo, mas nesse momento foi ele que me levantou, porque eu, mesmo sendo cristã, eu me vi fraca, eu me vi com a fé quebrada e eu vi que as coisas não andariam. Quando eu estava vendo que as coisas não estavam andando, eu comecei a perder muita fé. E meu esposo que me levantava todos os dias cedo. Às vezes eu não queria ir para a UTI porque eu sabia que ia ter notícia ruim. E meu esposo levantava, não, vamos, fazia café, fazia eu se alimentar. E aí a gente teve um avanço incrível depois, né, que foi que elas começaram a liberar ele para ficar no meu colo. Eu confesso para vocês que eu tô me segurando muito para não chorar, mas a emoção que eu senti de pegar o meu filho pela primeira vez dentro da UTI, no colo, foi indescritível. Eu até hoje eu não consigo arrumar palavras, depois, mesmo que ele já esteja em casa, eu não tenho palavras para descrever o que foi o dia que me deram ele no meu colo. E aí eu comecei a perceber que as coisas começaram a andar depois que ele começou a ficar no meu colo, porque eu não sei o que aconteceu, mas parece que ele foi avançando. Não sei se foi o meu contato ou ele começou também a me deixar mais positiva. Cada vez que eu ia, eu queria pegar ele no colo, eu sentia uma coisa diferente, eu sentia mais fé, mais esperança. E sempre o meu esposo me incentivando, me incentivando. Ele fez de tudo que vocês podem imaginar para que eu me sentisse melhor. Tudo que vocês possam imaginar, meu esposo fez. Eu sou muito grata a Deus por isso. Isso vai ficar marcado para sempre na minha alma. Com todas as coisas que aconteceram, com todas as pessoas que me ajudaram, com tudo que fizeram para mim. Eu não esqueço nenhuma pessoa que me ajudou. Então, Deus usou várias pessoas também para nos ajudar financeiramente. A gente começou a pedir ajuda. E aí outra coisa que Deus trabalhou também na minha vida foi essa questão de dependência, né? Porque eu estava totalmente dependente de Deus. Eu fiquei totalmente dependente de Deus. Foi uma das primeiras vezes, porque na verdade eu já tive essa experiência de dependência com Deus antes, que foi fora do Brasil, que foi na Inglaterra. Mas essa experiência foi mais incrível, primeiro porque mexeu com meu filho, mexeu comigo, minhas estruturas, eu já estava totalmente abalada. E ainda tinha o trabalhar de Deus na minha vida, que foi essa questão da dependência. Eu dependi totalmente de Deus. E foi uma coisa incrível, porque ao mesmo tempo que eu estava sem fé, eu ainda conseguia ouvir e sentir Deus. E algumas vezes eu ouvia o Senhor, às vezes eu pensava se era a minha cabeça, às vezes eu pensava se era Deus. Eu fiquei na dúvida até sobre a voz de Deus, sendo que eu conheço a voz de Deus. E Deus falava comigo por música, falava através dos médicos, falava através do meu filho, através do olhar do meu filho. E tudo eu juntava tentando ter aquela esperança, mas ainda era fraco demais para tudo que eu estava sentindo. Mesmo assim eu só queria meu filho, eu só queria o meu filho, eu não pensava mais nada. Eu fiquei com medo de ficar com uma depressão, né? Porque eu comecei a ficar bem negativa, né? Eu estava muito negativa. Minha energia estava afetando as pessoas que estavam à minha volta, principalmente meu esposo e meu filho. Só Deus sabe também o que o meu esposo sentiu de tanta coisa que ele passou, de todas as coisas que ele fez por nós, para eu conseguir ficar de pé, tudo que ele fez para que eu ficasse bem, né? E aí a gente depois começou outro avanço, que foi as médicas deixarem ele amamentar em mim. Só que a gente começou a ter uma dificuldade, porque eu fiquei tempos, né,
sem o meu filho, então o leite foi, tipo, ficando pouco. E a gente começou a ter dificuldade nessa questão da amamentação, porque o leite começou a produzir pouco, porque ele entendeu que o bebê não estava comigo, e aí o leite foi querendo secar, e essa área também foi muito difícil para mim, porque foram noites aterrorizantes, as noites que eu dormia e sabia que no dia seguinte não ia ter muito leite para meu filho. E eu tomava banho, fiz de tudo que vocês podem imaginar. Eu tomava banho quente, eu esquentava a água, eu via no chuveiro, eu chorava, eu botava música para as pessoas não ouvirem meu choro. Aquele tempo ali foi um tempo, eu sinceramente não creio que eu passe por essa situação novamente, porque essa questão da amamentação também foi bastante doída para mim, porque eu sei muito bem o que significa amamentação. Eu sei, eu fui uma pessoa que foi muito bem alimentada pela minha mãe. Ela teve bastante leite e eu sempre pensei que eu tivesse bastante. E a questão da emoção, a questão do estresse, tudo mexeu comigo e deixou meu leite, tipo, ralo, fraco, né? E aí elas começaram a dar mamadeira também junto com o peito, né? E aí a gente foi vendo que o meu filho estava avançando, graças a Deus a gente começou a ter notícias boas. E eu fui tendo mais fé, mas mesmo assim, enquanto não tivesse meu filho comigo, parecia que tinha alguma coisa dentro de mim me travando para não ter uma fé inabalável. Eu só queria viver um dia de cada vez e que aquilo acabasse. Eu estava praticamente entrando em uma depressão. Teve psicólogos lá, eles ajudaram a gente e a gente conversou com psicólogos, eu conversei, a esposa conversou. Foi bom esclarecer minhas ideias, eu pensei em várias coisas. E aí, resumindo, eu acho que vou ter que fazer parte 2 porque meu filho tá começando a chorar e eu vou ter que ajudar meu esposo. Mas, resumindo, a gente começou a ter notícias boas do nosso filho. Eu fui começando a ter esperança em Deus, né? E aí, calma aí que eu já volto. Gente, voltei. Eu não lembro mais em que parte que eu estava. Eu sei que eu estava na parte que eu falava que ele estava ficando melhor, né? E aí a gente foi tendo várias notícias boas dele, a gente foi criando mais esperança, né? E Deus falava comigo, como eu já falei, a gente foi numa barbearia, para cortar o cabelo do meu esposo, do meu filho. E lá tava tocando Restitui, né? Todo mundo sabe como que é essa música. Restitui, o cara de volta que é meu. Sara mim, põe teu azeite em minha dor. Eu achei essa música totalmente do momento que eu tava vivendo. E aí eu chorei muito na barbearia. Eu sabia que era Deus falando comigo. E aí depois eu senti fome e eu fui procurar um lugar para comer enquanto meu esposo estava cortando o cabelo. E aí eu percebi que eu estava sentindo uma presença e era o Senhor. E eu ouvi a palavra, eu ouvi uma voz falando, sou eu que faço. E aí eu pensei, é Deus falando comigo, ele quer dizer que ele vai fazer. Só que com todas essas coisas acontecendo, mesmo assim eu tinha pouca fé e eu só queria meu filho no meu colo. Eu não acreditava em mais nada, a não ser quando eu visse meu filho no meu colo. E nós fomos vivendo dias assim, a gente foi tentando amenizar do jeito que a gente conseguia, a gente ficava, fazia o máximo que a gente conseguia, ajudava os parentes do meu esposo com dinheiro, com presença, né? E eles ajudavam a gente também. E aí teve uma vez que eles chamaram a gente para ir para a igreja, a gente foi, aceitou, a gente estava bastante tempo sem ir da igreja, né? Desde da nossa cidade. E aí a gente foi na igreja e lá foi um divisor de águas, porque depois daquele dia eu me sinto outra pessoa. Eu quero muito continuar com o que eu estou sentindo, quero muito ser fiel ao que eu estou sentindo agora. Esse vídeo eu jurava para vocês que eu faria ele em pranto, chorando, mas eu literalmente fui curada pelo Senhor. Eu literalmente nesse dia fui curada pelo Senhor.
E quando a gente é curado, a gente consegue falar das coisas ruins que a gente já passou sem chorar ou sem voltar às emoções que a gente sentia antes. Eu lembro do que eu sentia, mas eu não consigo sentir quando eu falo com vocês. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo. A única pessoa que consegue me consolar, consolar você com a situação difícil que você está. A única pessoa que consegue, no caos que você está vivendo. Eu vivi um caos, você pode estar vivendo outro. O Espírito Santo é a única pessoa que consegue consolar a gente e consegue fazer que a nossa mente abra mesmo em toda dificuldade que a gente está passando. Não existe outra pessoa que faça isso, e é por isso que eu amo tanto a Deus e é por isso que eu amo tanto ao Espírito Santo. O Espírito Santo é conhecido como Consolador, que a função dele é consolar, né? Mas ele não faz só isso, ele também convence, ele também briga, ele também abate, e ele faz muitas coisas. Ele também tem personalidade, ele também fica triste como a gente. E nesse dia especial, nesse culto, eu senti a presença do Espírito Santo muito forte mesmo. Literalmente, parecia que ele estava na minha frente, ele estava. Parecia que ele estava na minha frente, de tanto que eu estava sentindo. Nesse dia, Deus tirou para falar comigo, ele veio ao meu encontro, né? Bastante tempo que eu não sentia o Espírito Santo desse jeito. E aí eu imaginei, eu fiquei pensando por que antes eu não sentia o Espírito Santo tanto igual eu senti nesse dia. Eu sempre sinto o Espírito Santo, mas nesse dia eu senti ele muito. Eu não consigo falar para vocês, mas nesse dia o Senhor veio ao meu encontro e o Senhor me curou. Ele me curou de tudo que eu estava sentindo, não só da tristeza, da angústia, da falta de esperança, da falta de fé, da falta de dinheiro, da falta de providência que estava acontecendo na minha vida, mas de tudo que eu já tinha passado até ali. Eu sinto que o Senhor me curou. O Senhor me curou de coisas que eu já estava vivendo no meu casamento. O Senhor me curou de coisas que eu estava vivendo comigo. E eu sou muito grata a Deus porque uma coisa foi levando a outra e eu acabei sendo abençoada em outras áreas por causa da área que eu estava vivendo atualmente, que era o sofrimento do meu filho na UTI. E, gente, esse dia, ele vai ficar marcado para sempre no meu coração e eu também quero que fique marcado publicamente, porque eu quero lembrar desse dia para sempre. O Senhor falou várias vezes comigo, o Senhor usou muitas pessoas, revelando coisas que só eu sabia, e então eu creio que foi o Senhor. Foi um culto totalmente diferente de tudo que eu já imaginei, de tudo que eu já vivi. E Deus fez muita coisa comigo, fez muita coisa com meu esposo. Deus revelou muitas coisas que eu queria saber, muitas coisas que eu estava em dúvida. O Senhor fez. E depois desse dia eu fiquei com muita fé. A minha fé foi renovada. E mal sabia eu que depois desse dia passariam-se 7 dias, eu estaria com meu filho no colo. Sinceramente, todas as coisas que eu vivi, eu não desejo nem pra pessoa que não gosta de mim, porque eu creio que eu não tenho inimigos. Eu não desejo pra ninguém tudo que eu senti. Eu, sinceramente, existem pessoas que passaram coisas piores do que eu, pessoas que os filhos ficaram à beira da morte, elas viram a morte. E eu conversei com várias pessoas lá, eu descobri que meu filho era só mais um de tanto sofrimento, que tudo que estava acontecendo naquela UTI. Existiam pessoas que estavam há 4 meses lutando para que o filho ficasse vivo. E graças a Deus eu consegui ver essa pessoa levando alta, né? Eu fiquei muito feliz vendo as pessoas levando alta, mas teve uma pessoa específica que me deu tristeza, porque ela estava muito perto de mim, e aí ela começou a receber notícias boas e eu não. E eu ficava com muita angústia, porque eu via a pessoa recebendo coisas boas e eu não recebia. E aí eu comecei a ficar agoniada.